Hoje eu vou te contar uma história espetacular que aconteceu no Uber. E aí galera, beleza? Quando a gente fala de Clean Architecture, uma das motivações para você ter uma arquitetura limpa é que com uma arquitetura acoplada você tem muitos problemas. Em particular, quando a aplicação vai crescendo, fica muito difícil você inserir novas features. No livro Clean Architecture do Robert Martin, ele até relata o caso de uma empresa que foi aumentando em termos de números de engenheiros e números de desenvolvedores, mas a taxa de novas features implementadas foi diminuindo, porque eles não cuidaram da arquitetura. Essa história de startups começando a desenvolver software de qualquer jeito para colocar o produto no mercado, parece-me que é muito comum. Mas depois que eu li essa história, eu fiquei pensando, será que isso acontece mesmo? Ou será que não é uma certa forçação de barra, do lado do Uncle Bob, para motivar mais o uso da Clean Architecture? Esses dias eu vi duas histórias que reforçam essa argumentação do Uncle Bob. A primeira delas é um amigo meu, o Maurício Anishi, tweetou que um Product Manager saiu de uma empresa porque a arquitetura estava tão degenerada naquela empresa, estava tão difícil adicionar novas features, que ele realmente não aguentou e desistiu. A outra história, muito maior, foi contada por um engenheiro do Uber. Eu achei espetacular a história e queria contar aqui para vocês. Então, em 2016, o Uber estava num hipercrescimento, A empresa estava crescendo muito e todo mundo estava usando a aplicação. O número de engenheiros dobrava a cada ano e com isso começou uma cultura de gambiarra, entre esses desenvolvedores, que realmente começaram a desenvolver de qualquer forma, sem se preocupar com a arquitetura. A coisa foi ficando tão ruim que eles decidiram, na verdade, começou a crescer um movimento dentro da empresa para reescrever a aplicação usando uma arquitetura melhor. De fato, a aplicação original era escrita em Objective-C e houve então um movimento para reescrever a aplicação com uma arquitetura melhor e utilizando o Swift. Nas palavras desse engenheiro, a arquitetura da aplicação era frágil e complicada. A lógica no lado do cliente era muito pesada, então a aplicação quebrava muito. O projeto também estava escalando de uma forma ruim. O sentimento geral, então, era que a arquitetura estava deixando-os lentos. Então formou-se um time, uma equipe, para reprojetar a aplicação e fazer tudo do zero mesmo, utilizando o Swift. A ideia era construir uma arquitetura que ia possibilitar o desenvolvimento sustentável da aplicação móvel do Uber por 5 anos. Então, na plataforma iOS, eles então utilizariam o Swift. E eles começaram a utilizar padrões de programação reativa, utilizando o RX Swift, inspirados pelo pessoal da plataforma Android, que utilizava o RX Java. Então eles utilizavam programação reativa e programação funcional. O pessoal estava contente com a arquitetura estava sendo construída de uma boa forma, mas começaram a vir os problemas. O tempo de compilação começou a crescer demais. O linker do compilador executava em tempo polinomial. Então a Apple recomendava que, no máximo, as aplicações utilizassem 5 bibliotecas. O aplicativo do Uber estava utilizando 92 bibliotecas e aumentando. Para resolver esse problema, eles tiveram a ideia de colocar tudo no main, tudo no binário principal. E aí começou a dar problema de namespaces. A coisa foi ficando feia. E o chefe desse engenheiro que relatou esse problema disse que se a coisa não funcionasse, ele ia embora. E até o vice-presidente falou a mesma coisa. Se esse projeto não vingasse, ele também ia embora. Uma das coisas que eles fizeram também nesse momento, para tentar diminuir o tamanho do binário, foi substituir todas as structs do Swift por classes. No final, eles conseguiram lançar o aplicativo, mas essa foi a época que deu problema, porque a app começava a rastrear os usuários para conseguir localizá-los bem na hora que eles chamassem um carro do Uber. Isso porque o GPS somente não funcionava bem em lugares fechados. Então, às vezes, o carro ia no local errado. E nessa mesma época, o tamanho do arquivo binário começava a crescer muito. E havia um limite na App Store de tamanho do binário para que ele fosse descarregado, para que ele fosse feito o download utilizando rede celular. Parece-me que nessa época o arquivo ia crescendo a 1.3 MB por semana e esse download via rede celular não ia aguentar. E nesse momento, esse engenheiro relata que foram criados 2 partidos
dentro da empresa. O partido do pessoal de Objective-C, que ele chamou dos mesquinhos do Objective-C, e o partido dos desenvolvedores Swift, que ele chamou de zelotas. O pessoal do Swift estava em denial, né? Eles negavam os problemas que estavam acontecendo, e o pessoal do Objective-C só ficava reclamando e não dava nenhuma solução. E nessa hora, com todo esse problema, toda essa dificuldade, ele disse que muitos desenvolvedores brilharam para conseguir resolver o problema. Ele cita o caso de um desenvolvedor de Amsterdã que teve uma ideia brilhante para otimizar o compilador. Isso fez com que o binário diminuísse em 11 megas. Mesmo assim, eles não iam conseguir fazer com que o projeto tivesse sucesso. A sorte foi que a própria Apple aumentou o limite de download via rede celular. De fato, a própria Apple percebeu que as aplicações Swift nunca seriam do mesmo tamanho das Objective-C, elas sempre eram maiores. No final, tudo deu certo, eles conseguiram que o projeto vingasse, mas muita gente ficou pelo caminho e foi uma experiência muito difícil para muita gente. A moral da história é que eles chegaram à conclusão que valeu a pena reescrever a aplicação com uma arquitetura mais limpa, porque os novos engenheiros que iam entrando adoraram essa consistência na arquitetura limpa, porque eles conseguiam adicionar novas features de uma maneira mais fácil. E eles não tinham ideia da dor que eles tiveram para criar essa arquitetura nova. Então eu conto essa historinha aqui, pessoal, para a gente realmente ter a noção de como que a arquitetura impacta, né, no crescimento, no desenvolvimento, na manutenção de um sistema. Vale a pena mesmo a gente já começar pensando na arquitetura, desenvolver utilizando uma arquitetura limpa. De fato, essas histórias que são contadas de startups e começam de qualquer jeito e a coisa fica muito difícil de escalar, são reais. E pode acontecer com você e comigo se a gente não utilizar bons princípios de arquitetura. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.